Você já foi traído por alguém que deveria te proteger? Já sentiu que o chão sumiu debaixo dos seus pés e mesmo assim precisou se levantar? Esta é a história de um padre que foi espancado pelo próprio irmão, acusado falsamente, e que mesmo assim, na cela mais escura da sua vida, não abriu mão de Deus. Esta é a história de São Rodrigo e São Salomão. Existe uma dor que poucos falam, a dor da traição dentro de casa. Não é o inimigo que mais fere, é aquele que conhece o seu nome, que cresceu com você, que sabe onde você é mais vulnerável. Rodrigo conheceu essa dor, e foi exatamente nessa dor que Deus preparou uma das histórias mais bonitas de fidelidade e amizade que o século IX jamais viu. Estamos no 850 d.C., Córdoba, na Espanha, uma cidade deslumbrante, menos berço de filósofos, poetas e pensadores, mas para os cristãos, um lugar de tensão constante. Em 711, um exército muçulmano havia conquistado o reino visigótico cristão. A Península Ibérica foi rebatizada de Al-Andalus, e os cristãos, chamados de moçárabes, viviam sob o domínio islâmico, tolerados, mas silenciados. Podiam existir, mas não podiam confessar a fé publicamente sem risco de morte. Para muitos, isso era suportável, para os que amavam profundamente a Cristo. Era uma escravidão silenciosa. Rodrigo era padre em Cabra, na região de Córdoba, um sacerdote zeloso, íntegro, dedicado ao seu povo, numa época em que ser pastor custava caro. Ele tinha 2 irmãos. Um havia se convertido ao Islã. O outro praticamente havia abandonado a fé cristã. E as brigas entre os dois eram constantes. Uma noite, a discussão escalou. Os 2 irmãos partiram para a agressão. Rodrigo correu para separá-los e recebeu os golpes dos 2. Foi espancado até perder os sentidos. Quando caiu inconsciente no chão da rua, o irmão muçulmano teve uma ideia cruel. Mandou carragalou numa padiola pelas ruas de Córdoba, gritando para todos que Rodrigo havia renunciado à fé cristã e se convertido ao Islã. Rodrigo estava inconsciente. Não podia falar, não podia se defender. Quando acordou e soube o que havia acontecido, fugiu. Foi para as colinas, em oração e contemplação. Envergonhado, não da sua fé menos, mas da crueldade do seu próprio sangue. Mas não demorou. O irmão o encontrou nas ruas de Córdoba e o arrastou até o juiz muçulmano, o Cade menos acusando de ter apostatado e voltado ao cristianismo. Diante do juiz, Rodrigo ergueu o olhar e disse apenas: "Nasci cristão, e cristão hei de morrer." Foi preso imediatamente. Na prisão, Rodrigo não estava sozinho. Numa das celas escuras daquele lugar, havia outro homem. Seu nome era Salomão, preso pelo mesmo motivo, por se recusar a negar Cristo. Da história de Salomão antes da prisão, quase nada sabemos. Mas o que sabemos vale tudo. Quando os 2 se encontraram naquele lugar sombrio, algo aconteceu. Uma amizade nasceu, uma promessa foi feita. Eles transformaram a cela em oratório. Oravam juntos, se encorajavam, bendiziam a Deus nas sombras. O Cade soube disso e mandou separá-los. Pensou que o isolamento quebraria a fé dos 2. Não quebrou. Separados, continuaram firmes. Cada um na sua cela, cada um no seu silêncio, mas a mesma fé sustentando os 2. O juiz tentou de tudo: ameaças, pressão, isolamento, promessas de liberdade. Se renegassem a fé, nada funcionou. Em 13 de março do ano 857, a sentença foi pronunciada: morte por decapitação. Os 2 foram conduzidos às margens do rio Guadalquivir, em Córdoba. Ali, diante dos algozes, eles não tremeram, confessaram mais uma vez serem cristãos. Disseram que morriam pela fé. Puseram-se de joelhos, abraçaram o crucifixo e entregaram o pescoço. Os guardas, com medo de que o povo apanhasse as pedras manchadas com o sangue dos mártires para guardá-las como relíquias, as jogaram no rio. Mas a história não afundou com elas. São Rodrigo e São Salomão viveram algo que muitos de nós conhecemos de formas diferentes: a traição de quem amamos, a injustiça que não conseguimos explicar, a solidão da prisão, que às vezes não tem grades, mas aprisiona do mesmo jeito. E a pergunta que fica é esta: quando tudo parece contra você, o que você faz com a sua fé? Eles nos ensinaram que fé não é ausência de sofrimento, é presença de Deus dentro do sofrimento.
A cela pode ser escura, mas Deus ainda está lá. São Rodrigo e São Salomão, intercedei por nós, que diante das traições da vida, possamos dizer, como Rodrigo, nasci cristão e cristão hei de morrer. Que nas prisões que a vida nos impõe, encontremos um irmão ao nosso lado e juntos transformemos esse lugar em oratório. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o mal, pois tu estás comigo. Salmo 23,4. Esse santo tocou o seu coração? Comenta aqui embaixo o nome de alguém que precisa de força para permanecer firme na fé. Se inscreve no canal, todo dia tem um novo santo para inspirar a sua caminhada com Deus. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio.